Olá, tudo bem? Estou aqui de novo hoje para dar mais um toque para vocês que estão começando na área da interpretação, ou melhor, na área do teatro, do cinema, da TV, na área de atuação. Você que está começando agora, quer ser ator, ser atriz e precisa ainda de uns toques para começar bem a carreira, dentro de tudo que nós estamos falando até agora, hoje eu queria discutir uma questão quase que filosófica que está entre todas as correntes de teatro, cinema e TV hoje, enfim. Qual é a nossa função enquanto ator? Nós interpretamos ou nós representamos um papel? Parece bobo perguntar isso, né? Afinal de contas, a gente fala isso o tempo inteiro. Ah, fulano está representando um papel. Ah, tem gente... fulano é intérprete, fulano interpreta bem, ou fulano representa bem, como se fossem coisas iguais, como se fossem sinônimas. Representar, interpretar é a mesma coisa, só que não é. Não é. E é neste episódio, nesse capítulo de hoje, que eu queria muito discutir isso com vocês. Vocês que estão indo agora para o teatro, para o cinema, para a TV, para a publicidade, para outros eventos que também contenham nosso trabalho como ator, como atuação, seja, sei lá, uma videoarte, uma performance, uma apresentação espontânea, enfim. É muito bom a gente ter consciência do que exatamente nós estamos fazendo neste momento. Parece, como eu falei, que interpretar e representar é a mesma coisa, mas não é. São coisas bem diferentes. Representar um papel significa que esse papel tem uma verdade única. Ela é feita de uma certa maneira e você apenas representa, ou seja, você é um representante daquele papel, daquele personagem, daquela cultura, daquilo que você está representando. Por exemplo, quando os nossos jogadores ou os nossos atletas estão nas Olimpíadas, por exemplo, eles representam o Brasil, não são atores. Então, o que significa isso? Quando os nossos governos, nossos políticos estão lá fora, eles representam o Brasil. A nossa música, a nossa dança, a nossa arte em geral representa a nossa cultura. Ou seja, quando a gente diz que representa alguma coisa, a gente está dizendo que aquela coisa existe sozinha por si só. E o que nós estamos fazendo é tomar parte daquilo, ou fisicalizar aquilo, ou tornar físico ou visível para algumas pessoas aquilo que nós estamos fazendo, como se aquilo fosse uma coisa única, como se houvesse uma verdade ali. Até o século XX, a gente usava muito essa expressão. O ator representa um papel. Então, por exemplo, o ator representa um vilão. Isso significa que o ator está representando os vilões, todos os vilões. E tudo aquilo que ele faz, que ele cria, é uma representação de algo que existe, de fato. Ele pode representar um arquétipo. O que seria um arquétipo? Seria uma espécie de algo já mais ou menos entendido. Um modus operandi, um jeito de ser. Por exemplo, um bêbado. O que é um arquétipo de uma pessoa bêbada? Uma pessoa que anda cambaleando, que fala meio zen. E aí você pode exagerar, você pode criar mil coisas ali, né? Mas aquela forma de falar meio que não sei o que eu tô falando, né? Meio que cambaleando, quase caindo. Se tiver um copo na mão ainda, isso te leva à ideia de bêbado. Algumas pessoas vão falar, nossa, que exagerado. Outros vão dizer, nem todos os bêbados são assim. Mas você está representando uma categoria, um arquétipo. O arquétipo do bêbado. Representar a mocinha. O que é representar a mocinha? É aquela menininha bonita. Que bonita é uma palavra muito complexa.
que é bonito e o que é feio. Ai, é uma discussão longa e enorme que não cabe nesse vídeo, mas vamos pensar nisso. Uma pessoa, uma menina, a mocinha sempre é uma menina que é bonita aos olhos daquela cultura e é sempre a coitada, a que sofre e a que é apaixonada pelo mocinho. Você tem a mocinha e o mocinho. O mocinho é o galã, é um bonito, é o rapaz que vai ficar com a mocinha, mas para os dois ficarem, eles passam por vários perrengues. Tem todo um arquétipo dessa mocinha. E a atriz representa a mocinha, o ator representa o galã. O ator representa o vilão, a atriz a vilã, o outro a cômica, enfim. Nós temos arquétipos de cada um deles, como que eles são já fabulados na nossa cabeça. Quando você pensa em vilão, você pensa já num olhar meio mal, né, meio malicioso, numa voz meio já cavernosa, numa mão meio monstruosa. E a gente vai criando na cabeça da gente coisas que são dadas para nós através do cinema, através da televisão, dos livros. E a gente vai construindo o nosso arquétipo. E aí nós falamos até o século XX que o ator representa tudo isso. Então, ele representa um papel. Eu quero um papel para representar, eu quero um personagem para representar. Mas aí, depois de muito pensar sobre o papel do ator na sociedade, e não só do ator, do artista na sociedade, a gente chegou a um ponto de que, na verdade, o ator não representa nada. Ele não representa, ele pode representar no geral, olha, uma parte da cultura, uma parte da coisa, mas não a coisa toda. Porque, na verdade, o ator interpreta um personagem. O que muda isso? Muda que aquele personagem que ele está fazendo é fruto da interpretação dele, ou seja, daquilo que ele entendeu daquele personagem. Então não é que existe uma verdade que eu vou buscar o arquétipo, ou seja, aquilo que eu já tenho já concebido e outros já têm concebido e outros já têm concebido, e vou pegar aquilo e trazer para o palco. Não, eu vou criar a partir da minha vivência, do meu olhar, dos meus valores, dos meus gostos pessoais. Eu vou olhar para aquela personagem e a partir da minha leitura daquela personagem eu vou interpretar. É uma interpretação, ela não é falsa e nem é verdadeira. Ela parte da minha visão enquanto artista. Às vezes a gente olha uma pintura abstrata, a gente olha a pintura abstrata e não consegue entender nada. Vamos pensar assim num grande pintor, vamos pegar um Picasso. E a gente olha assim e fala, nossa, mas não estou entendendo. E aí você vai ler lá a descrição do quadro e você fala, nossa, gente, é isso. Aonde que ele está vendo isso? E aí a busca é justamente entender a linguagem do pintor, a linguagem do artista, e tentar entender como ele chegou naquilo. Mas o importante entender é que o autor, o pintor, ele interpretou aquilo daquele jeito. O Van Gogh, ele interpretava o mundo da maneira que ele pintava. As pinturas do Van Gogh são interpretações dele do mundo. E o ator, antes do ator, o músico, o cantor, você pega uma música que já é conhecidíssima, uma música, e de repente você vai cantar essa música. Sai diferente. Mas não sai diferente porque você não sabe fazer. Por exemplo, a Elis Regina cantou. Ixi, aí é problemático. Mas, ok, vamos só para exemplo. Eu digo isso porque, a gosto pessoal, aquilo que a Elis canta é quase uma interpretação forever. Mas, enfim, isso é uma coisa minha. Mas vamos pegar assim, Elis Regina
cantou como os nossos pais. Eu vou cantar como os nossos pais. Eu não vou cantar igual a Elis Regina, por dois motivos. Primeiro, pela técnica, pela qualidade estrutural de Elis Regina, muita pretensão querer fazer igual. Segundo, porque a minha visão de mundo é diferente da Elis. A minha vivência é diferente da Elis. O meu olhar é diferente da Elis. Então eu vou cantar diferente da Elis. Eu não vou chegar a fazer igual a Elis. E se eu quiser fazer igual a Elis, eu vou imitar a Elis. E imitar mal não é legal para um artista. Então o que ele faz? Ele interpreta a música e canta a verdade dele. Isso fica genuíno, isso fica bom. Se ele canta bem, se ele tem uma boa dinâmica, se ele entende o que ele está cantando, e se ele tem uma proposta muito coerente, muito bem pensada, então vai ficar boa a música, com certeza, mesmo não sendo igual da Elis. E a mesma coisa do ator. Você vai fazer Hamlet. Hamlet foi escrito no século XVI por William Shakespeare. É uma tragédia que percorreu aí, nós estamos no século XXI, 17, 18, 19, 20 e 21, 500 anos. 500 anos nos separam da época que foi escrita essa tragédia. Quantas coisas mudaram de lá para cá? Quantos valores mudaram de lá para cá? Quantas transformações sociais, pessoais, cosmológicas aconteceram de lá para cá? Então, quando você for ler o Hamlet, não tente descobrir o que o Shakespeare quis dizer naquela época, naquele momento, daquele jeito, e que você vai descobrir a única forma de fazer. Não. O Hamlet, você tem que estudar sim Shakespeare, você tem que estudar sim a época que foi escrito, você tem que estudar sim os costumes da época para entender aquelas palavras, principalmente se você for fazer em inglês. Por que aquela palavra? Por que não outra palavra? Por que aquele jogo de palavras e não outro jogo? Quem tem que fazer muito isso é tradutor. Ele traduz uma boa obra do século XVI, ele tem que entender muito bem a cultura da época. Porém, mesmo o tradutor, ele vai traduzir segundo a sua cultura pessoal, o seu olhar. A tradução também é uma interpretação. E o ator vai interpretar Hamlet da maneira em que ele entende Hamlet. Claro que não é uma visão única, é uma visão dele compartilhada com o diretor, compartilhada com o produtor, compartilhada com a equipe criativa. É uma interpretação gerada através de um coletivo. A equipe, o diretor, o ator, o assistente de direção, enfim, todos que estiverem na equipe criativa. E aí se ecoa no ator, que depois vai passar para a plateia, que também vai fazer a sua interpretação daquilo que está assistindo. Se você pegar 10 pessoas da plateia, do público, e perguntar para essas 10 pessoas o que elas entenderam da mesma peça, pode ter certeza, vão ter 10 interpretações diferentes da mesma peça. As pessoas não entendem a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma proporção e na mesma força. Cada uma vai dar um olhar, vai perceber uma coisa diferente em cada cena, em cada nuance. Por isso que a gente fala que nunca vai agradar todo mundo, porque às vezes você agrada a um grupo de pessoas que entende o que você está dizendo, daquilo que você está pensando, e outras que vão ter uma interpretação muito distante daquilo que você queria falar. Isso não quer dizer que a sua obra seja ruim, que a sua interpretação seja ruim. Você tem que adequar o que você está fazendo com o tempo em que você está. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, fulano de tal artista estava muito além de sua época. Bom, o que significa isso? Que o que ele estava fazendo naquele momento não era compreendido naquela época. A interpretação dele do mundo e a forma de interpretar a arte, ou o mundo através da arte, não era compreensível, ou não tinha uma interpretação bem-vinda na época em que ele estava, mas vai ter daqui 200, 300, 400 anos. As pessoas, nossa, agora entendo aquela obra, porque o mundo mudou e as pessoas passam a olhar para aquela obra e parece que começam a entendê-la. Por quê?
tudo muito mudou. E aí se fala, ó, tá vendo? Então aquele autor, aquele pintor, aquele ator, aquele cantor, aquele músico, aquele bailarino, estava muito além de sua época. A ideia de sucesso na carreira é você saber adequar o teu trabalho de intérprete com o tempo e o espaço onde você se encontra. O que é bom no Brasil, às vezes não é bom na Croácia. O que é bom no Japão, às vezes não é bom na China e vice-versa. E olha que estamos do lado. Então, a gente tem um outro trabalho, além de pegar um personagem e entender o personagem. A gente nunca vai entender o personagem. A gente não entende o personagem. A gente interpreta o personagem. A gente entende segundo as nossas convicções, segundo o nosso olhar. A gente não entende, não existe uma verdade. Olha, essa personagem, ela é assim. E isso é muito interessante, porque quando aconteceram algumas vezes comigo já, e com certeza aconteceu com muita gente, com muito ator. Você foi convidado para entrar num espetáculo substituindo um ator que saiu por algum motivo contratual, aconteceu alguma coisa, teve que sair, enfim, ele saiu da produção. Mas ele era adorado naquela produção, mas ele teve que sair. E você entrou no lugar dele. Bom, ele era adorado, as pessoas gostavam muito do que ele fazia. Você entra com uma carga pesada, porque você tem que também gostar, tem que ser gostado. O que você vai fazer tem que estar no nível que ele fazia para mais. Porque as pessoas vão exigir, ora, como ele era bom. Daí você entra e você vai interpretar a personagem que ele fazia. E aí acontece uma coisa muito louca. Ah, está ótimo que você está... Mas aquele ator, ele falava desse jeito essa fala. Aquele ator, ele fazia um gesto assim naquela fala. Aquele ator, ele andava para cá naquela fala. E aí a resposta da gente é sempre a mesma. Aquele ator interpretava desta maneira. Eu sou outro ator e eu interpreto desta maneira. Essa discussão é uma discussão que acontece muito. E ela é muito importante, porque é a hora de você saber se colocar numa discussão dessas, a ponto de sentar na mesa e então vamos discutir esse personagem, essa criação. E não adianta, você não vai fazer o que o outro ator fazia, porque, voltando àquela frase, você vai tentar imitá-lo. E a imitação nunca é boa, porque não é a mesma pessoa, é imitação. Vira uma paródia, vira uma... não é, sabe? Sabe aqueles humoristas maravilhosos, que imitam celebridades, imitam pessoas, né? E aí você percebe assim, olha, é muito parecido, mas você sabe que não é a pessoa. Você sabe que não é. Por que você sabe que não é? Não é só pelo visual. Se você fechar o olho, você sabe que não é, apesar de parecer muito. Por quê? Porque é uma representação. Está imitando aquela pessoa, aquela celebridade. Não é aquela pessoa. Nunca vai ser. Porque você é diferente do outro. E o outro é diferente de você. E quando você sai de uma produção, não queira que o outro que entre no teu lugar faça o que você fazia, do jeito que você fazia. Ah, fulano entrou no meu lugar, mas ele não faz assim, ele faz assado. Mas é o olhar dele, é o trabalho dele. E aí é saber discutir com a equipe criativa a melhor maneira de respeitar o seu trabalho sem diminuir a qualidade do trabalho que estava sendo feito. Porque às vezes o trabalho que estava sendo feito era muito bom mesmo. O ator que estava fazendo aquele personagem realmente era muito bom, ele teve que sair da produção. Mas a personagem era muito bem feita. Tinha a resposta do público, uma resposta geral da produção muito positiva. Era bom, funcionava. Então tem que continuar funcionando. Mas tem que continuar funcionando diante do teu olhar e da tua forma de interpretar. Para isso você tem que saber interpretar. Você tem que saber entrar nas lacunas,
saber entender os espaços, saber entender os silêncios, saber entender o que está escrito por trás do texto. Saber interpretação de texto, sabendo que interpretação de texto não é verdade de texto, mas é uma boa interpretação, é uma interpretação que convença e que dialogue com o seu tempo, com o seu estado, com o seu lugar, com as pessoas que vão assistir e que vão trocar com você esse momento. Então hoje, um dia, para terminar, a gente não fala mais representar um papel, porque a gente não representa um papel, a gente representa uma parte do papel. O que a gente faz é interpretar, a gente interpreta um papel. Agora, independente de interpretar ou de representar, uma coisa a gente faz. Isso não muda. A gente atua. O ator é a profissão que atua. Ele está em atuação, em ação. Ele entende o ato, a ação da personagem e da história que ele está contando. Se isso não acontecer, você nem interpreta e nem representa nada. Você só está falando um texto que já está escrito. Bom, é isso que eu queria falar isso para vocês hoje. E, bom, nos encontramos no próximo vídeo, novamente. Muito obrigado pela audiência. Qualquer coisa é só escrever e perguntar. Muito obrigado. Tchau, tchau.